3 ações com valorização quase garantida nos próximos meses, nos próximos anos. Eu sei, esse é um tema que efetivamente vai gerar polêmica, esse é um tema que é forte, mas eu vou te comprovar tudo aqui, por que eu tenho essa visão sobre essas 3 empresas, sobre essas 3 ações, por que elas têm uma valorização praticamente garantida nos próximos meses, próximos anos. E como eu estou colocando minha pele em risco aqui para você agora, eu vou te mostrar 3 ações que eu tenho na minha carteira, uma medida relevante da minha carteira, e a gente entrar profundamente nesses temas. Pô, se você já acompanha os vídeos por aqui, toca aqui embaixo em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim a gente consiga atingir mais gente, tá bom? E antes de eu entrar especificamente mostrando cada uma dessas 3 ações, que eu vou mostrar exatamente quais são, só quero fazer um disclaimer, deixar muito claro aqui que isso aqui não é uma recomendação de investimento para você. Eu vou te mostrar essas ações e você depois vai pesquisar, vai analisar, vai buscar e vai tomar sua própria decisão de investimento. Combinado? Não confunda as coisas. Então vamos lá. Começando pela primeira ação com rentabilidade praticamente garantida nos próximos meses e anos, na minha visão pessoal. Tá? Primeira delas, Vale. E eu vou explicar exatamente para você o porquê. Inclusive, essas ações, elas são de commodities, as 3. Commodity geralmente é um setor que a gente tem um certo receio de investir, a maioria dos investidores. Por quê? Porque uma commodity é um produto que é igual para todas as empresas que vendem ele. Por exemplo, minério de ferro, né? Todo mundo tem o mesmo minério, mais ou menos. Tem alguns de maior qualidade, menor qualidade. Petróleo, todo mundo é mais ou menos a mesma coisa, né? Soja, praticamente tudo a mesma coisa. Milho, praticamente tudo a mesma coisa. Arroz, praticamente tudo a mesma coisa. Então, a empresa ela não tem controle sobre o preço do produto que ela vende. Quem define o preço de uma commodity é o mercado internacional e isso é cotado em dólar, então tem múltiplas variáveis. Entretanto, no mercado de commodities você pode ter uma grande vantagem se você for aquela empresa que tem o menor custo de produção. Anota isso. Anota isso. Commodity é custo de produção. Anota isso. Commodity é custo de produção. Como assim? A Vale, ela tem um custo de produção, só peguei esse trecho aqui para você ver, ó, de $23,50 a tonelada. Isso é um custo direto de produção, o custo caixa, C1, da produção da Vale. Se a gente somar frete, despesas administrativas, tudo que gira no negócio da Vale, a gente vai ter a Vale com custo de produção de mais ou menos ali algo em torno de $55 a $60. Inclusive ela tem um projeto que está em andamento que faz com que ela tenha uma perspectiva de em 2026 chegar a um custo de produção de $45 a $50. Eu estou me relacionando aqui somente com a produção de minério de ferro, tá? Eu sei que tem os outros lá, tem a Vale Base Metals, tem níquel, tem cobre, etc, 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 mas não vou entrar nesse quesito. Por que eu acredito que Vale é uma empresa que vai se beneficiar muito nos próximos meses, trimestres e anos? Porque a Vale ela tem o minério de melhor qualidade, maior qualidade do planeta Terra. E, ao mesmo tempo, ela tem o menor custo de produção do planeta Terra. Se a gente vê a escala de empresas de minério de ferro, com maior volume de produção, você tem a Vale, você tem a BHP, que é australiana, e você tem a Rio Tinto, que é australiana também. Aí você pega o custo de produção da Vale, o custo total, né? Não só o custo caixa, o custo direto, R$23,50, não, 55, vamos adotar $60 por tonelada. Qual é o custo de produção total da BHP e da Rio Tinto? Cerca de $90. Então, o que acontece? Se a gente vê o minério de ferro a, por exemplo, $80, a tonelada, a gente vê a BHP e Rio Tinto indo à falência. A Vale continua lucrando. Com a Vale ainda lucrando e a BHP e Rio Tinto indo à falência ou entrando numa espiral de dívida muito grande, o que acontece? Elas vão reduzir a produção e a Vale vai ter que aumentar a produção. Então a Vale ela vai fazer o quê? Ela aumenta a produção, ela vai precisar produzir mais. Vinícius, se a Vale não conseguir produzir mais, chegar num limite para ela, o que acontece? O preço do minério vai subir porque a oferta está fraca. Então, se o preço do minério vem para, por exemplo, $80, a Vale ganha participação de mercado, ganha escala, ela produz e vende mais e ainda consegue uma margem de lucro de $20, tá? Agora, o que acontece se o minério, por exemplo, vai a $150? Exatamente o que aconteceu 2 anos atrás, né? A Vale tem um lucro monstruoso, distribui um caminhão de dividendo, recompra grande parte das suas ações e acaba gerando muito valor para o acionista. Então, pelo fato da Vale ter um custo de produção extremamente e ridiculamente baixo,
ela tem uma grande vantagem competitiva. Isso faz dela uma empresa muito segura, mesmo dentro de um mercado imprevisível, que é o mercado de minério de ferro. Ah, Vinícius, mas o minério de ferro vai cair. Por quê? Porque o investimento no setor imobiliário na China está em queda. Existe uma crise no mercado imobiliário na China desde outubro de 2021, de fato existe. E isso já está se materializando nos preços do minério de ferro. Olha só, a gente vê aqui que o minério de ferro chegou a um preço de mais de $200, tá? A tonelada, e depois a gente caiu para essa faixa aqui dos $100. Então viemos um pouco para baixo aqui, $90, depois vamos a 120, 130, voltamos a 100 e assim a gente vai indo. Agora está $107, mas é aquela lógica. Se a gente tem uma demanda menor por minério, o preço do minério cai. Se o preço do minério cai, quebra primeiro a BHP e a Rio Tinto, a Vale consegue ganhar participação de mercado e continua, né, com um limitador de preço para o minério de ferro. Agora, se a gente tem um cenário catastrófico, como foi o cenário, por exemplo, lá de 2015, onde o preço do minério, 2016 aqui, ao fim de 2015, chegou muito rapidamente a $40, isso é um problema. Mas veja, durante um pequeníssimo tempo da história, a gente chegou num patamar abaixo de $60 a tonelada do minério. Durante todos os outros períodos, a gente ficou num patamar bem acima, né? Então, o que acontece? É normal a gente ficar pelo menos $60. $60 empata. Empata o custo com o preço de venda. Só que a Vale ganha participação no mercado, porque $60 a BHP e o Rio Tinto vão quebrar, não tem o que fazer. Elas vão parar de produzir, vão guardar a caixa e não vão conseguir manter suas atividades. E a Vale ganha participação no mercado. E aí ganha participação no mercado, tem uma margem de lucro menor, mas consegue escalar muito mais. Por isso que eu tenho uma visão construtiva para a Vale. Tanto faz se a cotação do minério cair muito, tanto faz se a cotação do minério subir, a Vale se beneficia de todos esses cenários. Por quê? Tem o minério de maior qualidade, não tem muita diferenciação, mas tem o minério de maior qualidade e o menor custo de produção do setor. Pode dar problema na China, pode dar problema no mercado imobiliário, não tem problema. E se você pensar sob a ótica de queda na taxa de juros global, a gente já viu a taxa de juros começar a cair na Europa, a gente já viu a taxa de juros começar a cair no Canadá e daqui a pouco, em breve, daqui a alguns meses, a gente vai ver, algumas semanas talvez, a gente vai ver a queda na taxa de juros nos Estados Unidos. Com o juro para baixo, aquece o mercado imobiliário. Fica mais barato você comprar um imóvel. E aí você tem essa demanda por minério muito maior, tá? Então, isso também pode ser algo que vai dar força para o minério de ferro. Primeira ação, então, é a Vale. Segunda ação é ligada a outra commodity, que não é o minério de ferro. É o petróleo. Vinícius, mas eu vejo muito que a ONU, Organização das Nações Unidas, pede que a indústria de combustíveis fósseis pare de obstruir a ação climática, que o setor de petróleo tem um descaso com o futuro. Eu vejo o Greenpeace falando muito, eu vejo um cenário de retrocesso, etc, 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 etc. Existe uma, como é que eu posso dizer? Uma bandeira muito grande sendo levantada pela ONU e por instituições a ela ligadas, que prega muito essa parada, né, da exploração de combustíveis fósseis, essa parada da exploração de petróleo. Isso, inclusive, é um dos ODS, é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que preconiza justamente essa parada de investimento na exploração de energia suja e um investimento muito maior em energia limpa, dando o principal foco e destaque aqui para energia solar e energia eólica. Qual é o grande problema? O grande problema é algo chamado segurança energética. Segurança energética é justamente o que a Abas Petro comenta aqui. Por que a indústria de óleo e gás é essencial para a transição energética? Para que a gente tenha segurança energética. Cada vez mais a gente demanda mais energia. Cada vez mais você tem algo conectado que precisa de energia. Cada vez mais a gente tem uma demanda energética maior. Como é que você larga um tipo de energia que é totalmente previsível, que é, por exemplo, produção de petróleo, e você quer contar com o sol e o vento para a produção de energia se você não tem uma constância da geração de energia elétrica por meio dessas fontes, sim, de energia limpa, que ninguém está indo contra. Ninguém é um animal que vai dizer, não, energia solar é algo ruim, é algo que vai destruir o sol. Não, né, gente? Poxa, você tem que comer alfafa se você fala uma frase dessa. Qual é o grande problema? É a segurança, é a gente realmente ter a energia que a gente precisa, a gente realmente conseguir gerar de forma constante a energia que a gente precisa para que a gente não tenha falta de energia.
Se você tiver falta de energia, isso gera um impacto econômico gigantesco, isso gera um impacto na vida das pessoas gigantesco. Por quê? Porque vamos pensar num hospital, por exemplo. O hospital precisa de energia, não pode ter falha de energia, senão você coloca muitas vidas em risco. Então, para haver a transição energética, é necessário continuar o investimento em petróleo. E o que a gente vê acontecendo muito com o passar do tempo? A queda no investimento em petróleo. A gente vê ao redor do mundo pouquíssimas empresas e países investindo em petróleo, em exploração de petróleo. Com isso, a oferta fica menor, só que a demanda energética só aumenta e a gente não tem previsibilidade depois a gente pode fazer, quem sabe, só um vídeo relativo a essa questão energética. A gente não tem previsibilidade da geração de energia pelo meio solar ou eólico. E também não se quer aceitar a energia nuclear, que seria uma grande solução, né? Porque a energia nuclear tem muitas falácias sobre a energia nuclear. As pessoas ficam pensando lá em acidentes nucleares que já aconteceram. Eu não posso afirmar isso aqui porque é verdade, mas hoje a gente não pode nem mais falar a verdade completamente. Mas as pessoas têm uma construção, vamos falar dessa forma, as pessoas têm uma construção mental sobre os impactos da energia nuclear e dos acidentes nucleares totalmente diferente da realidade. Muitas vezes aprendem isso de pessoas hierarquicamente superiores dentro de instituições que todas as pessoas são obrigadas a participar. E é um negócio que é descabido, sem pé nem cabeça. Mas seria uma solução, essa questão da energia nuclear. Mas muitos países não querem aceitar por essas construções, essas falácias que existem. Então, o que a gente tem em andamento que vai ajudar na transição energética, que talvez um dia seja realmente transição, mas algo que vai ser demandado por muito tempo, muitos anos, muitas décadas, vai ser o petróleo. E com cada vez mais demanda energética e cada vez menos exploração de petróleo, ou seja, oferta, o que vai acontecer? É normal que o preço do petróleo suba, mas a gente não precisa nem que o preço do petróleo suba. Por quê? Eu só estou fazendo essa introdução, esse contexto, para que você entenda que esse negócio de que o petróleo vai parar de ser usado em 10 anos, em 15 anos, é uma balela total. E você pode me cobrar daqui 10 ou 15 anos sobre isso, tá? Se você estudar a fundo toda essa questão de segurança energética, você vai concordar comigo, tá? Mas fica dever de casa para você. Se você quiser um vídeo só sobre essa questão energética, manda aqui embaixo nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo só focando nisso, tá? Mas eu quero mostrar uma empresa aqui, que eu tenho em carteira, Vale tem carteira, essa empresa tem carteira e a próxima também, que ela tem uma vantagem competitiva igual à situação da Vale, tá? Que empresa é essa? Essa empresa é a Prio. Primeira vez que nós investimos em Prio, eu digo os investidores sempre em alta, eu e os meus alunos, foram em 2020, já multiplicou por 10 vezes de lá para cá, 1000% de rentabilidade. E por que Prio é tão interessante? Prio, para quem não sabe, é a antiga PetroRio, né? E antes da PetroRio, quem era a PetroRio? Era a HRT, uma empresa que faliu. Por que a HRT faliu? A HRT faliu mais de 10 anos atrás, porque o grande projeto da HRT era encontrar petróleo. Então a empresa ela captou muito dinheiro para buscar encontrar petróleo, queria encontrar petróleo. E nesse processo de exploração de petróleo, ela gastou mais de 1 bilhão e o que aconteceu? Não encontrou porcaria nenhuma. E basicamente a empresa quebrou. Ali por 2015, 2016, um investidor comprou aí o que restou da HRT e montou a Prio, montou a PetroRio. Só que ele mudou a estratégia. O que ele pensou? Ao invés de eu querer entrar numa atividade muito arriscada, que é buscar bacias de petróleo, eu vou entrar em contato com a Petrobras, eu vou entrar em contato com a Chevron, grande petrolífera, eu vou entrar em contato com a ExxonMobil e vou fazer o quê? Vou comprar bacias já exploradas, onde todo o processo geológico já foi feito, onde tem confirmado que existe X quantidade de petróleo lá, tantos mil barris de petróleo lá, e vou comprar essas bacias, esses campos, já maduros. Então eu vou comprar campos de petróleo já maduros para explorar. Porque aí você já tem todo o processo de risco que já passou. Você já tem todo o processo geológico que já foi feito, você já sabe quanto que tem mais ou menos de petróleo lá embaixo. A sua função é pagar pelo serviço da outra grande petrolífera, que ela foi lá e executou, para fazer todo esse processo, e você ir lá explorar. Né? E por que faz sentido para Petrobras, para Chevron, para Exxon vender esses ativos? Porque são campos muito pequenos para uma empresa petrolífera de um porte gigantesco. E a Prio é uma empresa chamada Junior Oil. O que é uma Junior Oil? É uma empresa pequena de exploração de petróleo. Então, ela compra esse campo já maduro para ela ir lá e fazer a extração. Ela não fica buscando, procurando, gastando com essa exploração, certo? Ela só gasta com a extração de petróleo
em local já confirmado. Então, por isso que faz sentido para Petrobras, Chevron, Exxon, etc., venderem esses campos que são pequenos para o tamanho das plataformas dessas grandes petrolíferas, e vai fazer sentido para essas outras empresas menores, Junior Oils, comprarem esses campos de armaduras para explorarem, e não tem muito risco, né? Até porque elas não têm tanto caixa quanto Petrobras, Chevron, Exxon, etc. E um negócio interessante é isso aqui, ó, lifting cost. O que é o lifting cost? Lifting cost é o custo direto de extração. $7,50 por barril. Esse é o custo direto da extração. Se a gente coloca frete, se a gente coloca despesas administrativas, aqui a gente está falando só de despesa operacional. É o custo realmente da operação, da atividade fim. Mas tem o quê? Tem marketing, tem despesa administrativa, tem imposto, tem frete. A gente vai chegar num custo total da extração de mais ou menos $15. E falando em $15, a gente pensa, quanto que está o petróleo hoje? Vamos dar uma olhada aqui? Qual a cotação do petróleo hoje? Hoje o petróleo está sendo negociado por cerca de $80. Por cerca de $80. Eu vou mostrar aqui para você. E chegamos, assim, num patamar de mais de $100, tá? Pouco tempo atrás. Aqui, ó, petróleo Brent. Vamos entrar aqui. A gente pode pegar o WTI ou Brent, tanto faz. Eu vou pegar aqui o Brent porque é só uma referência, tá? $82 por barril. Se a gente for pegar aqui um histórico, a gente vai ver que a gente chegou num patamar de preço mínimo na semana do álcool gel, tá? No episódio que aconteceu de doença em 2020, tá? Num patamar aqui de mais ou menos $20 por barril. Depois, o mínimo após os anos 2000, né? A gente nunca mais voltou para um patamar antes dos anos 2000. A gente teve ali em 2008, que foi mais ou menos $45 por barril, e a gente teve ali no fim de 2015, $36 por barril. Então, como a PRIO tem um custo de extração de $15 por barril, em todos esses cenários, a gente viu o que ia acontecendo. Um cenário de lucratividade para a PRIO. Por isso que é sempre importante você analisar o custo de produção. Fora em commodity, custo de produção ou custo de extração, depende do que a gente está falando, né? E o custo de extração aqui, total, vai gerar em torno de $15. E é por isso que você vê, ó, isso aconteceu ao longo do tempo. Antes o custo, o lifting cost era $44, foi caindo. Ali, ó, em 2020, foi quando a gente começou a investir na PRIO, já veio para o patamar abaixo aqui dos $15 e só vem caindo com o passar do tempo, tá? E como é que está o volume de produção da PRIO? Ela vinha aumentando a produção absurdamente. 2021 tinha produção de 30 mil barris por dia. A gente viu depois, em 2022, uma produção que chegou a quase 50 mil barris por dia. Quando que fechou 2023? 100 mil barris por dia. Agora teve uma quedinha e a perspectiva para os próximos meses é que a gente chegue numa produção de 140 mil barris por dia. Então, é um aumento de produção contínuo com uma margem de lucro muito interessante, já que o lifting cost é baixo, já que o custo de extração é baixo. Se você está gostando desse vídeo, está fazendo sentido para você, toca aqui embaixo em gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho. Mais de 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Poxa, isso é uma sacanagem. A gente quer cada vez mais passar esse conteúdo para mais pessoas e eu preciso que você se inscreva e ative o sininho para que esse vídeo e os vídeos aqui do canal sejam recomendados para mais pessoas e a gente consiga ajudar mais gente. Então, faz isso agora. Parou tudo? Faz isso agora, toca em gostei, te inscreve e ativa o sininho, tá bom? Vamos para a próxima. Poxa, já passou o tempo pra caramba, hein? Vamos para a próxima ação que eu quero mostrar para você. A próxima ação é de outro setor, tá? Antes disso, vamos voltar um pouquinho. Você pode pensar assim, Vinícius, por que eu vou investir na PRIO e não na Petrobras se o lifting cost da Petrobras não é $7,50, é $6? Tem uma grande diferença. A PRIO é totalmente privada. A Petrobras tem ingerência de tudo que é canto. Principalmente ingerência dos líderes do país. Então, eu prefiro pagar $1,50 a mais por barril e não ter todo esse nível de ingerência e de insegurança. Tá bom? Vamos para a próxima ação. Próxima ação do setor do agronegócio. Por que eu gosto do agronegócio? Por que é um setor assim que eu busco investir? A gente pode pegar aqui pela apresentação do PIB, tá? Do primeiro trimestre de 2024, dados do IBGE, que o agronegócio, agropecuária, o PIB da agropecuária é o único PIB do Brasil que cresce com consistência ao longo do tempo. Você tem dados aqui de 2010 para frente. Você vê a indústria caindo, você vê o setor de serviços, crescendo praticamente nada, você vê o PIB geral crescendo praticamente nada, infelizmente, e você vê que o que leva o Brasil nas costas é o agronegócio. Então, quero exposição ao setor. Qual que é a ação, qual que é a empresa que vai me dar a melhor exposição dentro do setor do agro? Na minha visão pessoal, lembrando que nada disso é recomendação para você, é a SLC Agrícola, ação que eu tenho desde 2019 e
continuo tendo e não vejo por que não ter. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que é SLC, tá? E alguns dados do último resultado deles. SLC é o maior grupo agrícola do Brasil. Eles plantam algodão, soja e milho. Você vê claramente que o algodão ele tem uma demanda, ó, você vê o consumo e a produção, que é basicamente estática, né? Você não tem nada muito expressivo aqui. Soja, você já consegue ver claramente que existe um aumento no consumo e na produção de soja, contínuo, né? E é o grande carro-chefe da SLC. E você vê o quê? O milho, que também é menos íngreme essa alta, né? Mas você vê a mesma dinâmica da soja, um crescimento constante do consumo e da produção de milho. Ah, Vinícius, mas o preço da soja está caindo absurdamente. Ah, Vinícius, mas o preço do milho está caindo absurdamente. É normal, gente. Tivemos um super ciclo aqui, aumento de preços, né? Durante 2021 e principalmente 2022, por conta ali do guerra Rússia-Ucrânia, por conta de toda a crise de oferta que a gente teve em virtude do acontecimento em 2020, o famoso C19, né? Mas você vê claramente que você tem uma demanda muito previsível, um consumo previsível e com isso a produção aumenta. O Brasil, o grande carro-chefe, né, de produtividade é justamente o agro, tá? E a soja, um negócio muito interessante da soja é que eu penso muito na questão demográfica, né? Com o passar do tempo, a gente ainda deve ter mais 10 anos, 20 anos de crescimento populacional mundial. E o Brasil alimenta 10% do planeta Terra. Então, você vai ter mais gente no planeta, a gente precisa de mais soja. Soja é matéria-prima para diversos alimentos, né? E quando parar de crescer a população? Porque hoje tem uma cultura, né? Até tinha um cara dizendo para mim num comentário no Instagram, né? Imagina só a sua vida. Ele diz assim, compre meu curso de investimento, não sei se é um robô, alguma coisa. Imagina só a sua vida, você tem 1 hora para passear com seus cachorros, né? As pessoas nesse pensamento vão passear com o cachorro. Não vão ter mais filho, né? Porque filho dá trabalho, tem que limpar a fralda, tem que ficar acordado, tem que acordar várias vezes à noite, né? E não vamos ter mais filho. Esse é um pensamento atual, triste, mas atual. E se a gente vai ter menos gente, por que a soja vai continuar tendo um aumento no consumo e na procura? Talvez a gente tenha uma estagnação populacional ou um decrescimento populacional. E se a gente tiver isso, é um problema para a soja? Não, porque soja é usada em biodiesel. Então, já existe um caminho, já existe uma solução para a nossa principal matéria-prima, principal produto de exportação, que é a soja do Brasil, o principal produto de exportação. 30% da nossa exportação é soja. Então, se a gente para de exportar tanto, de aumentar a exportação por conta do crescimento populacional para os outros países, né? O que vai acontecer? A gente vai passar a direcionar isso para biodiesel. Então, já existe uma saída para a soja, que não existe para alguns grãos, mas para a soja existe. Então, por isso que eu gosto muito da tese soja. Ah, Vinícius, então compra boa safra, né? Soja 3, porque é só semente de soja. Aí é uma outra tese também, uma ação que eu tenho, mas a SLC é mais diversificada, é o maior grupo agrícola do Brasil, tem uma diversidade, que deu algum problema que eu não enxergo com a soja, tem uma diversidade em outros grãos, né? E a gente vê claramente, ó, que a produtividade na soja da SLC é maior que a média do Brasil. Em algodão, maior que a média do Brasil. Em milho, bem maior que a média do Brasil. O custo por hectare da safra caiu, ó, de 2022 para 2023. Tem uma proteção de RED. O que é RED, né? Se cai muito o preço da soja, a SLC ela trava o preço de venda da soja para não ter lucro na sua operação. Então, a gente pode navegar aqui e ver vários dados, né, da empresa. Mas esses são os principais dados que eu queria mostrar para você, porque eu gosto tanto da SLC, tenho há 5 anos, quase 5 anos, vai fechar 5 anos no fim do ano, e não penso em me desfazer, né? Isso chama tanto a atenção dos investidores que, olha só, LC Agrícola, em janeiro desse ano, 2024, anuncia a venda de 5% do capital para a família Schaefer. Família Schaefer é a família dona da geração Bom Futuro, que antigamente era o maior grupo agrícola do Brasil, e com a SLC comprando a Terra Santa, a SLC se tornou o maior grupo agrícola do Brasil. Então, o segundo maior grupo agrícola do Brasil comprou 5% do maior grupo agrícola do Brasil, porque viu assim, caraca, é um negócio que realmente está formidável e com preço muito convidativo, Terminei aqui de uma forma rápida, demorou mais tempo que eu esperava, mas tentei ser o mais rápido possível a exposição. Eu quero saber de você. Você tem alguma dessas 3 ações? Me manda aqui embaixo nos comentários. Você tem Vale, você tem Prio, você tem SLC? O que você pensa sobre o que eu falei aqui? Manda aqui embaixo nos comentários que vamos continuar essa conversa aqui embaixo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, toque em gostei,
compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, que cada vez mais a gente vai produzir conteúdos e vídeos mais profundos para te ajudar efetivamente a ter resultado num ambiente de muita oportunidade que a gente tem na Bolsa hoje, tá bom? Deus abençoe você e sua família, um grande abraço, vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa.